Você já se pegou olhando para o seu marido e se perguntando quando foi a última vez que vocês realmente se tocaram? Não estou falando apenas de um abraço corriqueiro ou um beijo de despedida pela manhã, mas daquele toque que desperta algo dentro de você, que faz o coração acelerar, que lembra que vocês são mais do que colegas de casa, dividindo contas e responsabilidades. Quando foi a última vez que você se sentiu desejada, não apenas necessária? Se essa pergunta mexeu com algo profundo dentro do seu peito, se você sentiu um aperto na garganta ou até mesmo um alívio por alguém finalmente colocar em palavras o que você tem sentido em silêncio, quero que saiba que você não está sozinha. Milhões de mulheres ao redor do mundo vivem relacionamentos onde a intimidade física simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolida pelo tempo, pelas responsabilidades, pelas decepções acumuladas e pelas palavras não ditas. Eu sei que pode ser doloroso admitir isso, mesmo para si mesma. Nossa sociedade nos ensinou que um casamento sem sexo é um casamento fracassado, que algo está fundamentalmente errado, que talvez você não seja mais atraente ou que perdeu sua feminilidade. Mas eu quero começar este vídeo dizendo algo muito importante. Seus sentimentos são completamente válidos. A necessidade de intimidade, de conexão física, de se sentir desejada, não é superficial nem egoísta. É profundamente humana. Há algumas semanas, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Carla, de 54 anos. Ela me contou que está casada há 28 anos e que nos últimos 5 anos ela e o marido mal se tocam. É como se fôssemos dois estranhos, educados dividindo o mesmo teto, ela escreveu. Eu me sinto invisível na minha própria casa, como se minha feminilidade tivesse simplesmente evaporado. Às vezes fico me perguntando se ainda sou uma mulher de verdade ou se me tornei apenas uma funcionária doméstica que também paga as contas. As palavras de Carla ecoaram em mim porque refletem uma realidade que muitas de vocês conhecem intimamente. É essa sensação de estar presente fisicamente, mas ausente emocionalmente e sexualmente de sua própria vida conjugal. É acordar todos os dias ao lado de alguém que conhece seus hábitos, suas manias, suas rotinas, mas que parece ter perdido completamente o interesse em conhecer seu corpo, seus desejos, seus sonhos mais íntimos. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa reflexão, eu preciso te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que é absolutamente necessária. Você tem sido honesta consigo mesma sobre o que realmente está acontecendo no seu relacionamento? Porque muitas vezes, quando falamos sobre a ausência de sexo no casamento, estamos falando, na verdade, sobre algo muito maior. Estamos falando sobre a ausência de intimidade emocional, de conexão verdadeira, de interesse mútuo em crescer juntos. Pense comigo, quando foi a última vez que você e seu marido tiveram uma conversa profunda, não sobre as contas que precisam ser pagas, os problemas dos filhos ou os planos para o fim de semana, mas sobre seus medos, seus sonhos, suas descobertas sobre si mesma? Quando foi a última vez que vocês riram juntos de algo que só vocês dois entenderiam? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente vista e compreendida por ele? Eu conheci uma mulher chamada Helena durante um de meus encontros de terapia. Ela tinha 52 anos e me contou uma história que me marcou profundamente. Helena me disse que durante anos ela acreditou que o problema do seu casamento era a falta de sexo. Ela comprava lingeries que ficavam esquecidas na gaveta, tentava criar momentos românticos que eram interrompidos pela televisão ou pelo celular, se esforçava para estar sempre arrumada e disponível. Mas nada parecia funcionar. Foi só quando parei para observar nossos dias sem a pressão do sexo que percebi, ela me contou.
Nós não éramos íntimos em nenhum aspecto da vida. Não compartilhávamos nossos pensamentos, não tínhamos interesses em comum, não demonstrávamos carinho ou admiração um pelo outro. Como poderíamos ter intimidade física se não tínhamos intimidade emocional? A descoberta de Helena é fundamental para entendermos se um casamento sem sexo pode sobreviver. A intimidade física é geralmente o reflexo da intimidade emocional. É como uma planta que precisa de raízes fortes para florescer. Se as raízes estão secas, não adianta regar apenas as folhas. Agora quero que você faça um exercício comigo. Feche os olhos por um momento e imagine que você está folheando um álbum de fotos do seu relacionamento. Nas primeiras páginas, você vê o começo, os olhares apaixonados, os sorrisos espontâneos, a cumplicidade que saltava das fotografias. Conforme você vai virando as páginas, o que você observa? Os sorrisos continuam genuínos, os olhares ainda se procuram, vocês ainda parecem interessados um no outro, ou as fotos mostram duas pessoas que simplesmente estão ali cumprindo o protocolo. Essa imagem mental não é para te machucar, mas para te ajudar a enxergar com clareza onde vocês estão hoje. Porque uma das principais razões pelas quais os casamentos perdem a intimidade física é que os parceiros param de se ver como indivíduos em crescimento e evolução. Vocês se transformam em papéis: o marido, a esposa, o provedor, a cuidadora, e esquecem que por trás desses papéis existem pessoas com desejos, medos, sonhos e fantasias. Eu lembro de uma conversa que tive com Patrícia, uma mulher de 49 anos, que me procurou em profundo desespero. Ela estava casada há 23 anos e me disse algo que me fez refletir por dias. Eu sinto que me tornei invisível para o meu próprio marido. Ele me vê como a mãe dos filhos dele, como a pessoa que organiza a casa, que lembra dos compromissos, que resolve os problemas. Mas ele não me vê como Patrícia, a mulher que sonha, que sente desejo, que tem fantasias e vontades próprias. Patrícia me contou que havia tentado conversar com o marido sobre isso várias vezes, mas sempre recebia a mesma resposta. Estamos cansados. Temos muitas responsabilidades, e isso é normal depois de tantos anos. Mas para ela, nada daquilo parecia normal. Ela se sentia como se estivesse morrendo um pouco a cada dia, como se sua essência feminina estivesse sendo sufocada pelas demandas do cotidiano. Eu comecei a me perguntar se ele ainda me acha bonita. Ela me confessou. Não apenas fisicamente, mas se ele ainda encontra beleza em quem eu sou, na forma como eu penso, no jeito como eu rio, nas coisas que me fazem vibrar. E a resposta que eu encontrava era sempre a mesma. Não sei. A dor de Patrícia é a dor de muitas mulheres que se encontram nessa situação. É a dor de se sentir reduzida a uma função, de perceber que o homem com quem você dividiu os melhores anos da sua vida parece ter perdido a curiosidade sobre quem você é, além dos papéis que desempenha. Mas aqui chegamos a uma questão crucial que precisa ser explorada com coragem. Será que essa falta de interesse é realmente unilateral? Será que você também não parou de enxergar seu marido como um indivíduo complexo e interessante? Será que vocês não entraram juntos nessa dança da indiferença mútua? Eu sei que essa pergunta pode incomodar, porque é mais fácil colocar a responsabilidade apenas no outro. Mas a verdade é que relacionamentos são construídos por duas pessoas, e quando a intimidade desaparece, geralmente é resultado de uma série de pequenas escolhas e omissões de ambos os lados. Pense comigo. Quando foi a última vez que você demonstrou interesse genuíno pela vida interior do seu marido? Quando foi a última vez que você perguntou sobre os sonhos dele, os medos dele, as reflexões que ele tem sobre a vida? Quando foi a última vez que você o elogiou não pelo que ele faz, mas por quem ele é?
Maria Luísa, de 55 anos, me procurou, depois de 25 anos de casamento, para me contar uma descoberta surpreendente. Ela estava convencida de que o marido havia perdido completamente o interesse por ela, até que um dia decidiu fazer um experimento. Resolvi tratá-lo por uma semana, e como eu trataria um homem por quem estivesse interessada, ela me disse. Fiz perguntas sobre o trabalho dele não por obrigação, mas por curiosidade genuína. Elogiei algo que achei interessante na forma como ele resolveu um problema. Toquei no braço dele quando estava falando, olhei nos olhos dele quando ele estava contando algo. O resultado, segundo Maria Luísa, foi transformador. Não foi mágico, não foi como nos filmes, ela me explicou. Mas percebi que ele começou a me olhar de forma diferente, como se estivesse me vendo novamente, sabe? E eu também comecei a vê-lo de forma diferente. Percebi que havia muito sobre ele que eu havia parado de notar. A experiência de Maria Luísa nos mostra algo fundamental. Muitas vezes, a intimidade não desaparece porque o amor acabou, mas porque paramos de praticá-la. A intimidade é como um músculo que atrofia quando não é exercitado. E aqui não estou falando apenas de intimidade sexual, mas de todas as formas pequenas e cotidianas de conexão que constroem a base para a intimidade física. Mas eu também preciso ser honesta com você sobre algo. Nem sempre a falta de sexo no casamento pode ser resolvida com boa vontade e esforço mútuo. Às vezes, existem questões mais profundas em jogo. Problemas de saúde, traumas não resolvidos, incompatibilidades que se tornaram irreconciliáveis com o tempo, ou simplesmente a realidade dolorosa de que vocês cresceram em direções diferentes e não conseguem mais se encontrar. Conheci Fernanda, de 51 anos, que me relatou uma situação que me fez refletir profundamente sobre os limites do que é possível reconstruir em um relacionamento. Fernanda me contou que ela e o marido passaram por uma crise há alguns anos, quando descobriu que ele havia tido um caso. Embora tenham decidido tentar reconstruir o casamento, a intimidade física nunca mais foi a mesma. É como se houvesse uma parede invisível entre nós, ela me explicou. Intelectualmente, eu o perdoei. Emocionalmente, decidimos seguir em frente. Mas meu corpo parece ter uma memória própria. Quando ele me toca, não sinto mais prazer, sinto apenas nada. E isso me frustra tanto quanto a ele. Fernanda me fez entender que às vezes a ausência de sexo no casamento não é sobre falta de amor ou interesse, mas sobre feridas que ainda não cicatrizaram completamente. E que forçar a intimidade física, quando a intimidade emocional ainda está sendo reconstruída, pode ser mais prejudicial do que benéfico. Nós decidimos focar primeiro em reconectar como amigos, ela me contou. Estamos redescobrindo o que gostamos um no outro, reconstruindo a confiança, aprendendo a ser vulneráveis novamente. O sexo pode voltar ou não, mas pelo menos estamos construindo algo sólido. A abordagem de Fernanda me ensinou algo importante. Um casamento sem sexo pode sobreviver, mas apenas se ambos os parceiros estiverem comprometidos em encontrar outras formas profundas de intimidade e conexão. Apenas se existir um desejo mútuo de crescer juntos, mesmo que em caminhos diferentes daqueles que imaginavam. Mas aqui chegamos ao ponto mais delicado de toda essa reflexão. E quando apenas uma pessoa está interessada em reconstruir a conexão? E quando você se encontra fazendo todo o esforço sozinha, sendo a única a buscar soluções, a única preocupada com o estado do relacionamento? Eu conversei com Ana Cláudia, de 53 anos, que me descreveu exatamente essa situação. Eu li livros sobre relacionamentos, sugeri terapia de casal, tentei criar momentos especiais, iniciei conversas difíceis, ela me contou. Mas ele parece completamente desinteressado. É como se estivesse satisfeito com essa vida paralela que construímos,
onde somos mais colegas de casa do que um casal. A dor na voz de Ana Cláudia era palpável. Eu me sinto como se estivesse implorando por migalhas de atenção do meu próprio marido, ela continuou. E isso está me transformando em uma pessoa amarga, ressentida, que eu não reconheço. Às vezes me pego pensando se não seria melhor estar sozinha do que me sentir tão sozinha dentro do meu próprio casamento. O relato de Ana Cláudia toca em algo que muitas mulheres experimentam, mas têm dificuldade de admitir. O medo de que estar sozinha seja melhor do que estar em um relacionamento que as deixa vazias. É um pensamento assustador, especialmente quando você investiu décadas da sua vida construindo uma vida com alguém. Mas quero te fazer uma pergunta que pode ser libertadora. O que você mais teme? Estar sozinha ou continuar se sentindo invisível na sua própria vida? Porque muitas vezes o medo de ficar sozinha nos mantém presas em situações que estão corroendo nossa autoestima e nossa vitalidade. Não estou sugerindo que você deve deixar seu casamento. Essa é uma decisão profundamente pessoal que só você pode tomar, levando em consideração todos os aspectos da sua vida, emocionais, práticos, financeiros, familiares. Mas estou sugerindo que você precisa ser honesta sobre o preço que está pagando para manter um relacionamento que não está nutrindo sua alma. Lembro-me de uma conversa transformadora que tive com Sônia, de 56 anos. Ela havia estado em um casamento sem intimidade por quase uma década, quando finalmente decidiu ter uma conversa franca com o marido. Eu disse a ele que não conseguia mas viver como se fôssemos apenas colegas de casa, ela me relatou. Expliquei que precisava me sentir desejada, amada, vista como mulher, e que se ele não conseguisse me oferecer isso, eu precisaria tomar algumas decisões difíceis sobre o meu futuro. A resposta do marido de Sônia a surpreendeu. Ele me disse que também não estava feliz, mas que havia se conformado com a situação, ela me contou. Admitiu que havia parado de tentar porque interpretava minha falta de iniciativa como desinteresse. Descobrimos que ambos estávamos esperando que o outro tomasse a primeira atitude. Sônia e o marido decidiram buscar ajuda profissional e gradualmente reconstruíram não apenas a intimidade física, mas toda a base emocional do relacionamento. Não foi fácil nem rápido, ela me explicou. Houve momentos em que questionamos se valia a pena o esforço, mas descobrimos que ainda existia amor e desejo, apenas enterrados sob anos de mágoa e mal-entendidos. A história de Sônia me ensina que às vezes a ausência de sexo no casamento é um sintoma de problemas de comunicação que podem ser resolvidos quando ambos os parceiros estão dispostos a ser vulneráveis e honestos. Mas ela também me ensina que essa disposição precisa existir dos dois lados. Agora, quero abordar algo que talvez seja ainda mais delicado. E se você descobrir que a falta de intimidade no seu casamento está relacionada a questões que vão além do relacionamento em si? E se descobrir que seu marido está lidando com problemas de saúde, depressão, ansiedade ou outras questões que estão afetando sua libido e sua capacidade de conexão? Conversei com Regina, de 48 anos, que me contou sobre uma descoberta que mudou completamente sua perspectiva sobre o casamento. Durante 2 anos, interpretei a falta de interesse sexual do meu marido como rejeição pessoal, ela me explicou. Achava que ele não me achava mais atraente, que havia perdido o amor por mim. Eu estava desenvolvendo uma depressão séria. Mas quando Regina finalmente confrontou o marido sobre a situação, descobriu que ele estava lidando com ansiedade severa relacionada ao trabalho, algo que estava afetando não apenas sua libido, mas toda a sua capacidade de estar presente emocionalmente.
Ele estava tão consumido pelos próprios problemas que não conseguia nem perceber o quanto eu estava sofrendo, ela me contou. Quando ele começou a buscar ajuda para a ansiedade, nossa intimidade gradualmente voltou, Regina continuou. Mas o mais importante foi que aprendi que nem tudo o que acontece no relacionamento é sobre o relacionamento. Às vezes, nossos parceiros estão lutando batalhas internas que não têm nada a ver conosco. A experiência de Regina me fez refletir sobre como muitas vezes assumimos que conhecemos completamente a pessoa com quem vivemos, quando na verdade cada um de nós é um universo complexo de experiências, medos, traumas e aspirações que nem sempre compartilhamos, mesmo com aqueles mais próximos. Isso me leva a uma pergunta importante. Quando foi a última vez que você perguntou ao seu marido, de forma genuína e sem julgamento, como ele está se sentindo sobre a vida em geral? Não sobre o relacionamento de vocês, não sobre responsabilidades compartilhadas, mas sobre como ele está se sentindo como ser humano. Muitas vezes, a falta de intimidade no casamento é resultado do fato de que ambos os parceiros estão tão sobrecarregados com as demandas da vida adulta que esquecem de cuidar de si mesmos como indivíduos. E quando não estamos bem conosco, é quase impossível estar verdadeiramente presente para o outro. Conheci Márcia, de 54 anos, que me relatou uma transformação interessante em seu casamento quando ela decidiu focar primeiro em sua própria realização pessoal. Eu estava tão concentrada em consertar nosso relacionamento que havia me esquecido completamente de quem eu era, além de esposa e mãe, ela me contou. Márcia decidiu voltar a estudar, algo que havia abandonado quando se casou. Começou a praticar exercícios, a cultivar amizades, a desenvolver hobbies que a faziam sentir viva e interessante. No início, meu marido ficou um pouco incomodado com essas mudanças, ela me explicou. Mas gradualmente ele começou a me ver com outros olhos. Eu estava mais confiante, mais interessante, mais feliz, e isso despertou nele um interesse que havia se perdido. O mais surpreendente foi que quando parei de pressionar por intimidade e comecei a focar na minha própria vitalidade, ele começou a se aproximar naturalmente. Márcia continuou. É como se minha energia renovada tivesse despertado algo nele também. A experiência de Márcia ilustra um princípio fundamental. Muitas vezes, a melhor forma de revitalizar um relacionamento é revitalizar a si mesma. Quando você se torna uma pessoa mais interessante, mais confiante, mais completa, você naturalmente se torna mais atraente, não apenas fisicamente, mas energeticamente. Mas quero ser clara sobre algo. Isso não significa que a responsabilidade pela falta de intimidade no seu casamento é sua. Não significa que você precisa se transformar em uma pessoa diferente para merecer amor e desejo. Significa apenas que quando cuidamos de nossa própria vitalidade, criamos uma energia que pode inspirar transformações positivas ao nosso redor. Agora, quero abordar uma questão que sei que muitas de vocês têm, mas talvez hesitem em admitir. E se, depois de todos os esforços, conversas e tentativas, você descobrir que simplesmente não consegue mais sentir desejo pelo seu marido? E se perceber que sua própria libido mudou, que seus desejos evoluíram de formas que não incluem mais seu parceiro atual? Essa é uma realidade dolorosa e complexa que muitas mulheres enfrentam, especialmente após a menopausa ou outros momentos de transição hormonal e emocional. Teresa, de 52 anos, me confidenciou algo que a estava torturando há meses. Eu ainda amo meu marido profundamente, mas não consigo mais imaginar ser íntima com ele. Não é que ele tenha mudado ou feito algo errado. Eu é que mudei. Meus desejos, minhas fantasias, minha forma de experimentar prazer, tudo evoluiu de uma forma que não inclui mais nossa dinâmica conjugal.
Teresa estava vivendo um dilema profundo. Como conciliar o amor que sentia pelo marido com a ausência completa de desejo físico? Às vezes me sinto culpada, como se fosse uma pessoa terrível por não conseguir mais desejar alguém que me ama tanto. Ela me disse. Outras vezes me sinto frustrada por ter que escolher entre minha integridade sexual e minha estabilidade conjugal. O conflito de Teresa me fez refletir sobre algo que nossa sociedade raramente discute abertamente. O fato de que as pessoas mudam e que nem sempre mudamos na mesma direção que nossos parceiros. E que isso não é necessariamente culpa de ninguém. É simplesmente parte da complexidade de viver relacionamentos de longo prazo. No final, tive uma conversa honesta com meu marido sobre isso. Teresa me contou meses depois. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida, mas também uma das mais libertadoras. Expliquei que minha falta de desejo não era sobre ele, mas sobre mudanças profundas que eu estava experimentando em relação à minha própria sexualidade. Para a surpresa de Teresa, o marido foi mais compreensivo do que ela imaginava. Ele admitiu que também havia percebido mudanças em si mesmo, que também não estava completamente satisfeito com nossa vida íntima, ela me relatou. Decidimos explorar se seria possível reconstruir nossa conexão sexual de uma forma completamente nova, ou se seria mais honesto reconhecer que essa parte do nosso relacionamento havia chegado ao fim. Teresa e o marido decidiram buscar terapia sexual e descobriram que era possível criar uma nova forma de intimidade que honrava quem eles se haviam tornado. Não voltamos a ser como éramos no início do casamento, ela me explicou. Mas criamos algo novo, mais maduro, mais consciente. Isso trouxe uma satisfação que eu nem sabia que era possível. Mas a história de Teresa também me fez pensar sobre os casos em que a reconstrução não é possível, onde as diferenças se tornaram irreconciliáveis e a ausência de intimidade se torna um sintoma de incompatibilidades mais profundas. Conheci Lúcia, de 57 anos, que chegou a uma conclusão diferente após anos tentando revitalizar seu casamento. Eu percebi que não era apenas sobre sexo, ela me contou. Era sobre visões de vida completamente diferentes, sobre valores que haviam se tornado incompatíveis, sobre sonhos que seguiam direções opostas. Lúcia me explicou que ela e o marido haviam crescido de formas tão diferentes ao longo dos anos que já não conseguiam mais se conectar em nenhum nível profundo. O sexo era apenas o sintoma mais óbvio de um distanciamento que aconteceu em todas as áreas da nossa vida. Ela disse, tentamos terapia, tentamos esforços individuais, tentamos mudanças práticas, mas no final tivemos que aceitar que nos tornamos pessoas diferentes que não conseguem mais construir uma vida satisfatória juntas. A decisão de Lúcia de terminar o casamento após 30 anos não foi fácil, mas ela me disse que foi libertadora. Descobri que era possível amar alguém profundamente e, ainda assim, reconhecer que não somos mais compatíveis como parceiros de vida, ela me explicou. E que, às vezes, o ato mais amoroso é deixar o outro livre para encontrar alguém com quem possa ser completamente feliz. Hoje, 2 anos após o divórcio, Lúcia me contou que tanto ela quanto o ex-marido estão mais felizes. Continuamos amigos, nos respeitamos mutuamente e ambos encontramos formas de viver que nos fazem sentir mais autênticos, ela disse. Às vezes, salvar um casamento significa reconhecer quando ele já cumpriu seu propósito. As histórias de Teresa e Lúcia me ensinam que não existe uma resposta única para a pergunta se um casamento sem sexo pode sobreviver. A resposta depende de tantos fatores. A disposição de ambos os parceiros para crescer e mudar, a compatibilidade fundamental de valores e sonhos, a capacidade de comunicação honesta, a flexibilidade para criar novas formas de intimidade.
Mas talvez a pergunta mais importante não seja se seu casamento pode sobreviver sem sexo, mas se você pode prosperar como mulher, como ser humano, na situação em que se encontra. Porque, no final das contas, a vida é curta demais para ser vivida pela metade. Quero te contar sobre Cláudia, de 50 anos, que me ensinou uma das lições mais importantes sobre relacionamentos maduros. Cláudia e o marido passaram por uma fase de 5 anos praticamente sem intimidade física, mas decidiram abordar a situação de uma forma que nunca havia me ocorrido. Decidimos tratar nosso casamento como uma empresa da qual somos sócias. Ela me explicou. Fizemos uma avaliação honesta de todos os aspectos: emocional, prático, financeiro, social, familiar. Identificamos o que estava funcionando bem e o que precisava ser melhorado ou completamente reformulado. Cláudia me contou que eles criaram uma espécie de plano de ação conjugal, onde estabeleceram metas específicas para diferentes áreas do relacionamento, incluindo a intimidade. Parece pouco romântico, mas foi uma das coisas mais amorosas que já fizemos um pelo outro, ela disse. Porque mostrou que ambos estávamos dispostos a investir energia real na reconstrução da nossa conexão. Parte do plano incluía sessões regulares de terapia de casal, exercícios específicos para reconstruir a intimidade emocional, mudanças práticas na rotina para criar mais oportunidades de conexão e um compromisso de ambos com seu próprio crescimento pessoal. O sexo não voltou imediatamente, Cláudia me explicou, mas voltou gradualmente de uma forma mais madura e consciente do que quando éramos jovens. E mais importante ainda, nossa amizade, nosso respeito mútuo e nossa capacidade de ser vulneráveis um com o outro se fortaleceram enormemente. A abordagem de Cláudia me fez pensar sobre como muitas vezes abordamos os problemas conjugais de forma puramente emocional, quando talvez precisássemos de mais estratégia e menos drama. Não que as emoções não sejam importantes, mas que às vezes precisamos de um plano concreto para transformar emoções em ações construtivas. Mas eu também quero reconhecer que nem todas têm a sorte de ter um parceiro disposto a se engajar nesse tipo de trabalho conjunto. E se você está lendo isso e pensando, eu adoraria ter essa conversa com meu marido, mas sei que ele não estaria interessado, quero te dizer que entendo completamente sua frustração. Nestes casos, acredito que você ainda pode tomar medidas importantes para melhorar sua situação, mesmo que seja sozinha inicialmente. Pode começar por si mesma, redescobrir seus próprios desejos, trabalhar sua autoestima, desenvolver sua independência emocional, construir uma vida rica em outros aspectos. Conheci Beatriz, de 55 anos, que me contou como transformou sua vida, mesmo com um marido que se recusava a abordar os problemas do casamento. Cansei de esperar que ele tomasse iniciativa, ela me disse. Decidi que ia viver da forma mais plena possível, dentro das circunstâncias que tinha. Beatriz começou a viajar sozinha, algo que sempre quis fazer, mas nunca havia tentado. Voltou a estudar música, uma paixão abandonada na juventude. Desenvolveu amizades profundas com outras mulheres que estavam passando por transições similares. Criei uma vida tão rica e interessante que a ausência de intimidade no meu casamento deixou de ser o centro de tudo, ela me explicou. O interessante é que quando parei de focar tanto no que estava faltando no meu casamento e comecei a focar no que estava ganhando na minha vida, meu marido começou a me ver de forma diferente. Beatriz continuou. Ele ficou curioso sobre essa nova versão de mim. Isso não resolveu todos os nossos problemas, mas criou uma dinâmica muito mais saudável entre nós. A experiência de Beatriz me ensina que, às vezes, a melhor estratégia para lidar com a insatisfação conjugal é construir uma vida tão satisfatória em outros aspectos
que o relacionamento se torna apenas uma parte, não o centro de tudo. Mas quero abordar algo que talvez esteja passando pela sua cabeça enquanto escuta essas histórias. Será que é justo permanecer em um casamento onde não existe intimidade física? Será que vocês não estão, de certa forma, enganando um ao outro ao manter uma aparência de casamento quando falta um elemento que muitos consideram fundamental? Essa é uma questão ética complexa que não tem resposta simples. Conheci casais que encontraram formas criativas e honestas de lidar com essa questão. Alguns decidiram abrir o relacionamento de forma consensual, outros redefinir completamente suas expectativas sobre o que significa ser casado, outros encontraram formas alternativas de intimidade que funcionam para ambos. O importante, acredito, é a honestidade. Se ambos os parceiros estão conscientes da situação e genuinamente satisfeitos com os termos do relacionamento, então não vejo problema. O problema surge quando uma ou ambas as pessoas estão sofrendo em silêncio, fingindo estar bem quando não estão, ou quando existe uma disparidade grande entre as necessidades e expectativas de cada um. Conversando com Glória, de 53 anos, aprendi sobre uma abordagem que nunca havia considerado. Glória me contou que ela e o marido tiveram uma conversa franca sobre suas necessidades sexuais após anos de intimidade declinante e chegaram a um acordo que funcionava para ambos. Reconhecemos que nossas libidos haviam mudado de formas diferentes, ela me explicou. Eu ainda sentia desejo e necessidade de intimidade física, enquanto ele parecia ter perdido completamente o interesse. Em vez de fingir que isso não era um problema, decidimos abordar de forma prática. Glória me contou que eles estabeleceram um acordo onde mantinham o compromisso emocional e a parceria de vida, mas ela tinha liberdade para buscar satisfação física em outros lugares, de forma discreta e respeitosa. Não foi uma decisão fácil nem imediata, ela disse. Conversamos muito, estabelecemos regras claras, fizemos terapia para ter certeza de que estávamos tomando a decisão certa pelos motivos certos. O mais importante foi que ambos estávamos sendo honestos sobre nossas necessidades e limitações. Glória continuou. Ele admitiu que não conseguia mais oferecer intimidade física de forma satisfatória, e eu admiti que não conseguia viver sem ela. Encontramos uma forma de honrar ambas as realidades. A solução de Glória não é para todos, obviamente, mas me fez refletir sobre como existem muito mais possibilidades para relacionamentos maduros do que aquelas que nossa sociedade tradicionalmente reconhece. E como às vezes a coragem de pensar fora dos padrões convencionais pode levar a soluções criativas que funcionam para pessoas específicas em circunstâncias específicas. Mas também quero falar sobre as mulheres que chegam à conclusão de que não conseguem mais viver em um casamento sem intimidade e que não encontram alternativas que funcionem dentro do relacionamento atual. Mulheres como Vera, de 56 anos, que me procurou em profundo conflito sobre uma decisão que sabia que mudaria sua vida completamente. Tenho 56 anos, 2 filhos adultos, uma casa, uma vida construída com alguém que respeito e que me respeita, ela me disse. Mas também tenho uma necessidade profunda de me sentir desejada, amada, viva como mulher. E sei que se eu ficar neste casamento, essa parte de mim vai morrer completamente. Vera me contou que havia tentado todas as abordagens possíveis. Conversas, terapia, mudanças pessoais, paciência, compreensão. Meu marido é um homem bom, mas simplesmente não consegue ou não quer oferecer o tipo de conexão que eu preciso para me sentir completa, ela explicou. E eu cansei de me sentir egoísta por ter necessidades que ele não consegue suprir. A decisão de Vera de deixar o casamento aos 56 anos foi uma das mais corajosas que já presenciei.
Eu sabia que ia enfrentar julgamento da família, dificuldades financeiras, solidão e incerteza sobre o futuro, ela me disse. Mas também sabia que se não tomasse essa decisão, iria passar o resto da minha vida me perguntando e se. 2 anos depois, Vera me contou que não se arrependia da decisão. Não foi fácil e nem tudo saiu como eu esperava, ela admitiu. Mas pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo minha vida de forma autêntica. E isso vale todos os desafios que enfrentei. Vera também me ensinou algo importante sobre coragem. Às vezes, a decisão mais corajosa não é tentar salvar um relacionamento, mas ter a honestidade de reconhecer quando ele já não serve mais a pessoa que você se tornou. Mas sei que muitas de vocês podem estar pensando, é fácil falar sobre coragem quando não se tem que lidar com as consequências práticas. E vocês têm razão. Deixar um casamento de longo prazo, especialmente depois dos 50 anos, envolve desafios reais, financeiros, sociais, emocionais, familiares. Por isso quero falar sobre Sandra, de 58 anos, que me mostrou uma perspectiva diferente sobre como lidar com um casamento sem intimidade quando a separação não parece uma opção viável. Sandra me procurou alguns anos atrás em profundo desespero, sentindo-se presa em um casamento que a deixava emocionalmente vazia. Tenho problemas de saúde que me deixam dependente da segurança financeira do meu casamento, ela me explicou. Meu marido não é uma má pessoa, mas nossa conexão emocional e física praticamente desapareceu. Eu me sentia como se estivesse morrendo aos poucos, mas também aterrorizada com a ideia de tentar recomeçar sozinha nesta idade e nesta condição. Sandra me ensinou sobre uma forma de resiliência que eu não conhecia. A capacidade de encontrar satisfação e propósito na vida, mesmo dentro de um relacionamento limitado. Decidi que se não podia mudar minha situação conjugal, pelo menos podia mudar minha relação com ela, ela me disse. Sandra começou a ver seu casamento como apenas uma das várias áreas da sua vida, não necessariamente a mais importante. Desenvolveu amizades profundas, se engajou em causas sociais que a apaixonavam, cultivou hobbies criativos, aprofundou sua espiritualidade. Criei uma vida tão rica em outros aspectos que o vazio do meu casamento deixou de dominar minha experiência. Ela me explicou. Não estou dizendo que esta é a solução ideal, Sandra foi clara. Estou dizendo que quando suas opções são limitadas, você ainda pode escolher como responder à sua situação. Pode escolher ser vítima das circunstâncias ou pode escolher ser protagonista da vida que é possível dentro dessas circunstâncias. A perspectiva de Sandra me fez refletir sobre resiliência e adaptação, sobre como às vezes a sabedoria está não em mudar o que não pode ser mudado, mas em encontrar formas criativas de prosperar dentro das limitações que a vida nos apresenta. Mas enquanto conversava com todas essas mulheres, me dei conta de algo fundamental. Independentemente da solução que cada uma encontrou para seus casamentos sem intimidade, todas elas passaram por um processo de autoconhecimento profundo que as transformou de formas positivas. Elas pararam de se perguntar por que meu marido não me deseja e começaram a se perguntar o que eu realmente preciso para me sentir completa como mulher. Pararam de focar no que estava faltando no relacionamento e começaram a focar no que era possível construir, seja dentro do casamento, fora dele ou em uma versão reformulada dele. Marina, de 51 anos, resumiu isso de forma brilhante. Percebi que estava tão concentrada em consertar meu casamento que havia esquecido de consertar minha relação comigo mesma. Quando comecei a me tratar com o amor e o respeito que estava esperando receber dele, tudo mudou. Não necessariamente o casamento, mas minha capacidade de tomar decisões sábias sobre minha vida. Marina me ensinou que às vezes o problema não é a ausência de intimidade no casamento,
mas a ausência de intimidade conosco mesmas. Quando não sabemos quem somos, o que queremos, o que merecemos, ficamos dependentes dos outros para nos definir. E essa dependência pode nos manter presas em situações que não nos servem. Quando comecei a me conhecer de verdade, a honrar meus próprios desejos e necessidades, fiquei muito mais clara sobre o que podia e não podia aceitar em um relacionamento, Marina continuou. E isso me deu poder para ter conversas diferentes com meu marido, para fazer escolhas diferentes sobre como gastava minha energia, para criar uma vida que me deixava satisfeita independentemente do estado do meu casamento. O insight de Marina me levou a uma reflexão importante. Talvez a pergunta não seja: um casamento sem sexo pode sobreviver? Mas você pode prosperar em um casamento sem sexo? E a resposta para essa segunda pergunta depende muito mais de você do que das circunstâncias externas. Porque a verdade é que você pode estar em um casamento cheio de sexo e ainda assim se sentir emocionalmente vazia. Pode estar em um relacionamento onde existe intimidade física regular, mas não existe intimidade emocional real. Pode ter um parceiro que está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Por outro lado, pode estar em um casamento onde o sexo é raro ou inexistente, mas onde existe profunda amizade, respeito mútuo, apoio incondicional, crescimento compartilhado. Pode ter um parceiro que não expressa desejo sexual, mas que demonstra amor de outras formas significativas. Conheci Isabel, de 54 anos, que me ajudou a entender essa nuance. Isabel e o marido não fazem sexo há quase 3 anos devido a problemas de saúde dele, mas ela me disse que nunca se sentiu mais amada ou valorizada. Ele encontrou 1000 outras formas de me demonstrar que sou especial para ele. Ela me contou. Deixa bilhetinhos carinhosos, me abraça com ternura, me faz massagens quando estou cansada, lembra de pequenos detalhes que são importantes para mim, me olha como se eu fosse a mulher mais bonita do mundo. Claro que sinto falta da intimidade física, Isabel admitiu, mas nossa intimidade emocional se aprofundou de formas que eu nunca imaginei possível. Conversamos sobre tudo, dividimos nossos medos mais profundos, sonhamos juntos sobre o futuro. Ele me vê, me ouve, me valoriza de formas que compensam a ausência de sexo. A experiência de Isabel me ensinou que intimidade é muito mais do que sexo e que um relacionamento pode ser profundamente satisfatório, mesmo quando falta o componente físico, desde que existam outras formas significativas de conexão e demonstração de amor. Mas também reconheço que nem todas as mulheres conseguem se satisfazer com intimidade apenas emocional. E isso é completamente válido. Algumas pessoas têm necessidades físicas que são tão fundamentais quanto as emocionais. E não há nada de errado ou superficial nisso. O que aprendi conversando com todas essas mulheres é que não existe uma resposta certa para todas. Existe apenas a resposta certa para você, na sua situação específica, com suas necessidades específicas, com suas limitações específicas. E encontrar essa resposta requer uma honestidade brutal consigo mesma. Requer que você pare de se perguntar o que outras pessoas fariam no seu lugar e comece a se perguntar o que você precisa para se sentir completa. Requer que você pare de tentar encaixar sua vida em moldes pré-definidos e comece a criar seus próprios critérios para o que constitui um relacionamento satisfatório. Quero te contar sobre uma conversa que tive com Rosa, de 59 anos, que me ensinou uma das lições mais importantes sobre relacionamentos maduros. Rosa estava casada há 35 anos quando me procurou, completamente perdida sobre o que fazer com um casamento que havia se tornado mais uma parceria prática do que um relacionamento romântico. Nós funcionamos bem como equipe, ela me disse.
Criamos filhos maravilhosos, construímos uma vida estável, nos apoiamos durante crises, compartilhamos valores importantes, mas a paixão, o desejo, a excitação de estar juntos, tudo isso desapareceu há anos. Rosa me fez uma pergunta que me marcou profundamente. Como você sabe quando um relacionamento chegou ao fim e quando precisa apenas ser reimaginado? Ela estava lutando para distinguir entre um casamento que havia perdido sua vitalidade e um casamento que havia evoluído para uma forma diferente de amor. Às vezes, penso que estamos sendo desonestos um com o outro, fingindo que somos felizes, quando na verdade somos apenas confortáveis, ela continuou. Outras vezes penso que talvez isso seja o que o amor maduro parece, menos dramático, menos intenso, mas mais estável e seguro. A questão de Rosa me fez refletir sobre uma das ambiguidades mais difíceis dos relacionamentos de longo prazo. Como distinguir entre aceitação madura da evolução natural do amor e resignação preguiçosa diante da mediocridade? 6 meses depois, Rosa me procurou novamente com uma perspectiva que havia se transformado completamente. Decidi parar de tentar classificar meu casamento como bom ou ruim e comecei a me perguntar: ele me permite ser a melhor versão de mim mesma? Ela me disse. A resposta foi surpreendente, Rosa continuou. Em muitos aspectos, sim. Meu marido me encoraja a crescer, me apoia em novos projetos, celebra minhas conquistas, me oferece estabilidade para que eu possa correr riscos criativos. Mas, em outros aspectos, especialmente relacionados à minha sensualidade e feminilidade, sinto que estou atrofiando. Rosa decidiu ter uma conversa honesta com o marido sobre essa descoberta. Disse a ele que precisava encontrar formas de manter viva minha energia sexual e sensual, mesmo que isso não significasse necessariamente mais sexo entre nós, ela me explicou. Perguntei se ele estaria disposto a me apoiar nessa jornada, mesmo que fosse desconfortável ou não convencional. Para surpresa de Rosa, o marido não apenas apoiou, como admitiu que também sentia falta de certas dimensões de si mesmo que haviam sido negligenciadas no casamento. Decidimos tratar nossa relação como uma obra de arte em constante criação, em vez de um contrato fixo com termos imutáveis, ela me disse. Rosa e o marido começaram a experimentar formas não convencionais de manter vivos aspectos da personalidade que sentiam estar dormentes. Isso incluiu desde aulas de dança até workshops sobre intimidade, desde viagens separadas até encontros com outros casais que estavam navegando questões similares. Não sei se voltaremos a ter uma vida sexual ativa como casal, Rosa me disse recentemente, mas redescobrimos formas de nos apoiar mutuamente como seres sexuais e sensuais, mesmo que isso não se expresse diretamente entre nós. Isso trouxe uma vitalidade para nosso relacionamento que eu pensava ter perdido para sempre. A jornada de Rosa me ensinou que às vezes a solução para um casamento sem sexo não é recuperar o sexo, mas encontrar formas criativas de honrar todas as dimensões da personalidade dentro do contexto do relacionamento, mesmo que isso signifique redefinir completamente o que significa ser casado. Mas enquanto algumas mulheres encontram formas de reinventar seus casamentos, outras chegam à dolorosa conclusão de que não é possível prosperar dentro das limitações do relacionamento atual. E quero honrar essa realidade também, porque reconhecer quando um relacionamento chegou ao fim também pode ser um ato de amor, amor próprio e amor pelo parceiro. Conheci Dulce, de 52 anos, que me contou sobre o momento em que percebeu que seu casamento havia chegado ao fim. Não foi um momento dramático, ela me disse. Foi durante uma manhã comum, tomando café com meu marido. Olhei para ele e percebi que não sentia mais curiosidade sobre seus pensamentos,
Não tinha mais vontade de compartilhar os meus. Não sentia mais prazer em sua companhia. Foi assustador perceber que havia me tornado indiferente à pessoa com quem havia compartilhado 28 anos da minha vida. Dulce continuou. Não era raiva, não era decepção. Era uma ausência completa de energia emocional em relação a ele. Dulce me explicou que tentou reacender algum tipo de interesse, mas percebeu que estava forçando sentimentos que simplesmente não existiam mais. Era como tentar fazer uma planta morta florescer. Você pode regá-la, colocá-la no sol, adicionar fertilizante, mas se as raízes estão mortas, nada vai fazer ela reviver. A decisão de Dulce de terminar o casamento foi recebida com incompreensão por muitos familiares e amigos. Todos diziam, mas ele não fez nada de errado. Vocês têm uma vida boa. Não sejam imprudente na sua idade, ela me contou. Mas eu sabia que continuar seria desonesto com ambos. Ele merecia alguém que sentisse mais do que indiferença por ele. Hoje, 3 anos depois do divórcio, Dulce me disse que tanto ela quanto o ex-marido estão mais felizes. Ele encontrou alguém que realmente se interessa por ele e eu redescobri partes de mim que haviam adormecido durante anos. Ela me explicou. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é ter a coragem de deixar ir. A experiência de Dulce me ensinou que nem sempre a ausência de sexo no casamento é o problema principal. Às vezes, é apenas o sintoma mais óbvio de uma desconexão mais profunda que pode ser irrecuperável. Mas também quero falar sobre as mulheres que encontraram formas de criar vidas satisfatórias, mesmo permanecendo em casamentos que não oferecem tudo o que gostariam. Mulheres como Célia, de 55 anos, que me ensinou sobre uma forma de sabedoria que inicialmente me incomodou, mas que acabei respeitando profundamente. Decidi que meu casamento não precisa ser perfeito para ser valioso. Célia me disse. Meu marido não é um amante apaixonado, mas é um parceiro confiável. Não temos intimidade física, mas temos estabilidade financeira e emocional. Não compartilhamos grandes paixões, mas construímos uma família linda juntos. Célia me explicou que chegou à conclusão de que estava sendo injusta ao esperar que uma pessoa suprisse todas as suas necessidades. Comecei a buscar diferentes tipos de satisfação em diferentes relacionamentos, ela me disse. Tenho amigas que me oferecem intimidade emocional profunda, hobbies que me dão prazer criativo, causas sociais que me fazem sentir útil. Quanto ao sexo, Célia continuou. Decidi que prefiro viver sem ele a destruir uma família estável por causa dele. Foi uma escolha consciente, não uma resignação. E fazer essa escolha conscientemente me deu paz. A perspectiva de Célia inicialmente me incomodou porque parecia conformista. Mas com o tempo percebi que havia uma sabedoria profunda em sua abordagem. Ela havia parado de esperar que a vida fosse perfeita e começado a apreciar o que era bom na vida que tinha. Não estou dizendo que todas as mulheres devem fazer a mesma escolha. Célia foi clara. Estou dizendo que para mim, nesta fase da minha vida, com estas circunstâncias específicas, essa foi a escolha que me trouxe mais paz e satisfação. Conversando com Célia, entendi que às vezes a sabedoria não está em lutar contra as limitações, mas em aceitar conscientemente quais limitações estamos dispostas a viver e quais não estamos. E que essa aceitação consciente é muito diferente da resignação passiva. Agora, depois de compartilhar todas essas histórias com você, quero voltar à pergunta original. Um casamento sem sexo pode sobreviver? A resposta, como você já deve ter percebido, é: depende. Depende do que você e seu parceiro estão dispostos a aceitar, a trabalhar, a transformar. Depende de vocês conseguirem ou não encontrar outras formas significativas de intimidade e conexão.
Depende de ambos estarem comprometidos com o crescimento mútuo ou se apenas uma pessoa está carregando o peso da reconstrução. Mas talvez a pergunta mais importante seja: você pode prosperar como mulher, como ser humano, na situação em que se encontra? E se a resposta for não, o que você está disposta a fazer para mudar isso? Porque no final das contas, você merece uma vida que a faça sentir viva, valorizada, amada. Isso pode acontecer dentro do seu casamento atual, através de uma versão transformada dele ou fora dele. Mas precisa acontecer de alguma forma. Você não chegou até aqui, aos 50, 55, 60 anos, para viver uma vida pela metade. Não superou todos os desafios que superou. Não aprendeu tudo o que aprendeu. Não desenvolveu toda a sabedoria que desenvolveu para agora se conformar com relacionamentos que não honram quem você se tornou. Imagine por um momento que você está tirando uma nova foto da sua vida. Não a foto que tiraram de você há 20 ou 30 anos, quando você era jovem e inexperiente, mas uma foto atual, que capture quem você é hoje, com toda a sua sabedoria, sua força, sua complexidade, sua beleza madura. Nessa foto, você consegue se ver como uma mulher que merece amor, desejo, respeito, admiração. Consegue se ver como alguém cujas necessidades são válidas e importantes. Consegue se ver como uma pessoa que tem o direito de buscar satisfação e completude na vida? Se sim, então você tem a resposta para todas as perguntas que trouxe até aqui. Você sabe se seu casamento está honrando essa mulher na foto ou se está diminuindo ela. Você sabe se as concessões que está fazendo são escolhas conscientes ou resignação inconsciente. Você sabe se está crescendo dentro do seu relacionamento ou definhando. E se olhar para essa foto mental e não conseguir se reconhecer, se sentir que a mulher que você é hoje não está sendo honrada na vida que está vivendo, então talvez seja a hora de reorganizar algumas coisas. Não necessariamente de forma dramática ou destrutiva, mas de forma que permita que essa mulher sábia e valiosa, na foto, possa finalmente ocupar o centro da sua própria vida. Porque você merece ser a protagonista da sua própria história, não um personagem secundário na vida de outra pessoa. Merece relacionamentos que a celebrem, não que apenas a tolerem. Merece intimidade em todas as suas formas, que a faça sentir mais viva, não menos. Se este vídeo tocou algo profundo dentro do seu coração, se você se reconheceu em alguma dessas histórias, se sentiu alívio ao perceber que não está sozinha nessa jornada, compartilhe com uma amiga que também precisa se lembrar do seu próprio valor. Porque às vezes o maior presente que podemos dar umas às outras é a coragem de viver autenticamente, de honrar nossas necessidades, de criar vidas que realmente valem a pena ser vividas. Você é valiosa. Seus sentimentos são válidos. Sua vida importa. E nunca é tarde demais para criar uma versão dela que faça seu coração cantar novamente.